absoluta, não merece discussão, não é de difícil interpretação. Ele diz, é inevitável que venham escândalos. Então essa classificação de Jesus mostra que os escândalos são inevitáveis. Mas logo depois ele diz, ai do homem por meio do qual vem o escândalo. E depois de dizer, ai desse por meio do qual vem aquilo que é inevitável que venha, ele fala a respeito de se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar. Qual a ideia de tropeçar apresentada aqui? Eu quero chamar a sua atenção para o significado da palavra traduzida escândalo. Eu creio que a palavra escândalo, que é muito próximo do que aparece lá no original do grego antigo, no koiné, que é escandalon, ela não resume exatamente o que está sendo dito. De acordo com o dicionário Vine, a palavra escândalo, ele diz o seguinte, originalmente era o nome da parte de uma armadilha, na qual se colocava a isca, por conseguinte a armadilha ou a própria isca. No Novo Testamento, escândalo sempre é usado metaforicamente, na maioria das vezes, acerca de qualquer coisa que desperta preconceito, ou torna-se obstáculo para outros, ou os leva a cair no caminho. O léxico de Strong apresenta o significado de escândalo assim, uma vara móvel ou gancho de uma armadilha, vara de armadilha, armadilha, cilada, qualquer impedimento colocado no caminho e que faz alguém tropeçar ou cair, pedra de tropeço, qualquer pessoa ou coisa pela qual alguém torna-se presa no erro ou pecado. A tradução brasileira de 1917, que teve como um dos consultores da língua portuguesa, nada menos do que Rui Barbosa, traduziu assim, ai do mundo por causa dos tropeços. A Nova Almeida atualizada diz, ai do mundo por causa das pedras de tropeço. E a Nova Versão Internacional, uma tradução que a gente chama de por equivalência, não literalidade, ela interpretou e diz, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. Na nossa cabeça a ideia de escândalo é quando a vergonha de alguma coisa errada cometida por alguém é exposta. E normalmente nós pensamos em escândalo como o problema de alguém veio à tona e se tornou conhecido de outros. Mas por mais que a vergonha tenha sido compartilhada e tornada pública, nós ainda pensamos que é o problema só da pessoa. A ideia de escândalo na Bíblia não é apenas o pecado que alguém comete, é o impacto que isso tem na vida de outros. Tem muito mais a ver com o dano a terceiros do que apenas o pecado propriamente dito. E eu quero que a gente possa olhar devidamente para o que o Senhor Jesus falou. O tema da minha mensagem hoje é uma pergunta. E ele faz muito mais sentido quando a gente olha ali o aspecto ortográfico, né, a grafia, a escrita, do que só falar. Né? Porque aqui nós temos duas perguntas. Escândalos inevitáveis e ao mesmo tempo, separando o in, a pergunta é escândalos evitáveis. Jesus começa falando que é inevitável que venham escândalos. Então a classificação de escândalos como inevitáveis é bíblica. Mas no mesmo texto, Jesus vai para uma linha de pensamento e aplicação prática, onde ele mostra que os escândalos são evitáveis. E não, ele não está se contradizendo, né? Apesar do paradoxo, da aparente contradição, a palavra de Deus não se contradiz, Jesus não está se contradizendo. E eu quero mostrar que as declarações dele, que vêm no mesmo texto, não são divergentes, elas são complementares. Há uma perspectiva de aplicação para a classificação de inevitável, e há uma perspectiva bíblica de aplicação para aquilo que é evitável. Mas antes que a gente fale disso, eu gostaria só de chamar a sua atenção que os escândalos podem ocorrer, quando falamos do tropeço colocado diante de outros, por meio da decepção, da falha de alguém, né, o que isso gera na vida de outros, como também por deliberada tentativa de prejudicar outros. Numa das 7 cartas às igrejas da Ásia, no Apocalipse, no capítulo 2, no verso 14, Jesus fala assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas, colocar armadilhas, aqui escândalo, diante dos filhos de Israel, para comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, a ideia de escândalo não é só o pecado que alguém comete, mas o como isso pode se tornar uma pedra de tropeço, atrapalhar outros. Vou repetir o que eu falei antes. O conceito tem mais a ver com o dano a terceiros do que apenas aquilo que o pecado faz contra nós mesmos na nossa relação com Deus. E o contexto deixa isso muito claro. Porque nós lemos os versículos 7 a 9 de Mateus 18.
Mas eu me lembro de um ditado que já foi popular, hoje em dia não é, no meio cristão. Eu via isso ser repetido tanto dentro de casa como na igreja. O ditado era: texto sem contexto não passa de pretexto. Na interpretação bíblica a gente sempre procura olhar o contexto. E eu gostaria que você tivesse a paciência de ver comigo os versículos anteriores de Mateus 18. A gente leu antes do 7 a 9, eu quero ler os anteriores, do 2 ao 6. O texto diz assim: Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, Jesus está falando de uma criança literal, idade cronológica, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar aqui é por escândalo. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus toma uma criança literal e ele, a partir disso, começa a falar: se o comportamento de vocês não for semelhante a uma criança, não há a menor chance de que você possa desfrutar do reino. Mas depois ele diz: quem fizer uma criança como essa tropeçar. E a partir daqui que a ideia de tropeço, de escândalo aparece. Então ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo porque eles trazem dor, eles trazem vergonha, eles trazem decepção, o seu estrago é inestimável. Mas ele também diz: ai do homem por meio do qual os escândalos vêm. Daqui a pouco nós vamos mexer no assunto de juízo sobre os promotores de escândalo. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a sua atenção que Jesus está tentando proteger essas crianças. E isso precisa despertar em mim e em você uma consciência. Como igreja, como cristãos e ao mesmo tempo como cidadãos de uma sociedade que deveria proteger melhor as suas crianças. Nós estamos vendo o nível de abuso que estão tentando impor sobre as nossas crianças e nós não podemos assistir isso calados. Hashtag fica a dica. Voltando para o texto bíblico. O Senhor Jesus fala de crianças literais, mas quando você olha o ensino bíblico, nós não podemos excluir, embora a aplicação primária sejam de crianças literais, nós não podemos excluir aquelas que classificamos como espirituais. Em 1 de Pedro 2,2, a Escritura diz: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Então você vai ter adultos de idade avançada que acabaram de nascer de novo, espiritualmente falando, são crianças. Obviamente Jesus não falava só dessas pessoas, mas quando ele fala de não escandalizar os pequenos que creem nele, são os pequenos, os baixinhos literais, mas são aqueles de uma estatura espiritual ainda não desenvolvida, que também são sujeitos a um forte impacto que o nosso comportamento, seja positivo ou negativo, pode proporcionar. É diante dessa ideia que o Senhor Jesus vai apresentar o seu ensino. E eu acredito que nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. A vida cristã não diz respeito apenas à forma como eu e você nos conduzimos diante de Deus, mas a maneira como eu e você decidimos nos conduzir diante de Deus vai afetar a vida de outras pessoas e nós precisamos levar em conta os outros e não apenas a nós mesmos. A pergunta a ser feita é: qual o impacto que o bom testemunho tem na vida de outros? E ao mesmo tempo, a outra pergunta a ser feita é: qual o impacto que o mau testemunho pode ter na vida de outros? No meu primeiro ano como pastor, estamos falando de 30 anos atrás, eu me lembro de uma conversa que eu tive numa oficina mecânica lá em Guarapuava. Eu frequentava com uma certa regularidade a oficina, ela era de um novo convertido, recentemente havia entregado sua vida a Jesus lá na nossa igreja, estava dando os primeiros passos e eu visitava com uma certa recorrência, porque pensa num carro que ia quase tanto na oficina como eu tinha que ir ao supermercado. Eu brinco que aquele carro não podia ver um camarada assim com um macacão sujo de graxa, que ele ameaçava dar problema. Uma vez estava dirigindo, passei perto de um cara com macacão sujo e o carro ameaçou falhar. E eu falei para o carro: larga a mão de ser besta, aí um borracheiro, não é nem mecânico. Pum, estourou um pneu. Vocês têm ideia de como era. Não era frequente. E eu estou lá conversando a respeito do carro e dos problemas que inevitavelmente estavam para acontecer. E esse mecânico falando comigo, e de repente ele vira para mim. Ele me olha de uma maneira muito fixa e eu não consigo esquecer essa experiência de quase 30 anos atrás. E ele muda completamente a conversa. Do nada ele olha para mim e diz: pastor, nunca caia. Falei: como é que é?
e diz, nunca caia. Tem muita gente olhando para o Senhor. E se o Senhor tropeçar, o strike vai ser grande. Eu não consigo descrever como o temor de Deus se apoderou de mim naquele momento. Eu sabia que aquele novo convertido não estava falando algo de si, da cabeça dele, ele não tinha maturidade espiritual nem para aquilo. Eu entendi que aquilo era uma manifestação da parte de Deus por meio daquela pessoa. E aquela palavra entrou com força, porque apesar de já estar no ministério, eu por ser ainda muito novo e imaturo, nunca tinha parado para pensar que a forma como eu decido viver espiritualmente não afeta apenas a mim, mas afeta a vida de outros. E a partir daquele momento, de alguma maneira, eu comecei a compreender, se eu tropeçar, o dano não é só meu. Eu posso trazer dano a muita gente. Naquela época eu não imaginava quantos milhares de pessoas afetaríamos diretamente e muitos mais milhares afetaríamos indiretamente. Mas, desde então, eu comecei a procurar entender o que é que a palavra de Deus diz a respeito do assunto que hoje, talvez pela primeira vez nesses 30 anos, eu esteja pregando no formato de uma mensagem organizada e elaborada. E a primeira coisa que eu quero que a gente discuta é o que é evitável e o que é inevitável. Na verdade, vamos começar pelo inevitável, porque Jesus falou primeiro disso. Quando ele afirma é inevitável que venham escândalos, não tem mais o que discutir, o que interpretar, o que relativizar. O Senhor Jesus diz, vai acontecer e ponto final. É certo. A pergunta a ser feita é quando, onde, por meio de quem? Mas que vai acontecer, vai acontecer. E aí você precisamos ter em mente que o Senhor Jesus estava tentando nos preparar para lidar com a realidade dos escândalos. Nós não podemos de forma alguma tentar dizer que isso não vai acontecer no nosso meio. O Senhor Jesus diz, é inevitável que venham escândalos. Ponto. Agora, do que é que Jesus está falando? Quando ele simplesmente muda e diz, mas ai do homem pelo meio de qual vem. Jesus muda uma conversa que é coletiva. Escândalos em toda a humanidade. E ele agora vai falar de um indivíduo. Ai daquele por meio do qual vem. É quando Jesus torna o assunto agora individual e não coletivo. Que ele vai dizer, se a tua mão ou o teu pé te fazem tropeçar, promovem escândalos, pedra tropeço para você ou para os outros, e descorta e arranca de você. Jesus não está aqui advogando uma amputação literal. Ele não está advogando uma automutilação literal. Até porque não é a sua mão, o seu pé que pecam sozinho. Eles normalmente executam o que estão dentro de você. Não adianta você se livrar deles e a maldade vai continuar dentro de você. O que Jesus está dizendo é que nenhum sacrifício é alto demais para se evitar escândalos. Mas ele está dizendo que escândalos são evitáveis. Onde? Na perspectiva individual. Vamos tentar explicar isso melhor. Quando falamos da perspectiva coletiva, em termos de humanidade, e vamos deixar de lado a humanidade quando a gente pensa nos ímpios, natureza pecaminosa, caída, governados pela velha natureza. Vamos falar de crentes que nasceram de novo, têm uma nova natureza, mas não viveram todo o processo de santificação e transformação. Ou seja, são falíveis, sujeitos ao erro, à possibilidade de queda. Nesse ambiente de esse ambiente de gente falíveis, eu vou tentar falar isso e não vai sair. Nós precisamos entender que os escândalos vão pipocar. O que Jesus está dizendo é inevitável que eles apareçam. Por quê? Eu e você não temos controle sobre a decisão de outros. Então, quando falamos dos escândalos na perspectiva coletiva, eles são inevitáveis, não depende de nós. Mas quando ele traz o assunto para o individual, eu e você precisamos entender que o que a Bíblia está nos ensinando é que eles são evitáveis. Ou seja, eu e você vamos reconhecer, de acordo com o que Jesus falou, os escândalos vão pipocar por aí. Mas através de mim, não. É uma escolha que eu e você, enquanto indivíduos, podemos fazer. E tudo que Jesus ensina na sequência não faria o menor sentido se os escândalos não tivessem esse aspecto de serem evitáveis. Os outros textos bíblicos que nós vamos ler não fariam o menor sentido, porque não foi só Jesus que falou a respeito do assunto. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 16, nos versos 17 e 18, Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. E diz, tem gente inocente sendo enganada? Tem, mas afaste-se dessas pessoas. As orientações sobre a possibilidade de evitá-los, elas se estendem.
Por exemplo, além daqueles que deliberadamente se opõem a essa doutrina, nós temos aquilo que não dá para classificar como pecado direto. Eu classificaria de indireto. O que é isso? É quando o erro não está necessariamente naquilo que você faz, mas na maneira como você faz. Eu classificaria isso de uma liberdade irresponsável. Em Romanos, no capítulo 14, de 13 a 15, o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito de Deus, diz: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Vamos fazer uma pausa. Você pode repetir isso comigo? Diga: tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Se os escândalos não fossem evitáveis, por que a Bíblia nos mandaria firmar o propósito de evitar o escândalo? Na perspectiva individual, eles são evitáveis. Agora, Paulo continua e diz: eu sei, verso 14, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Gente, para nós hoje, muitas vezes a gente não percebe o quão sensível esse assunto da alimentação era no início da igreja. Quando se conversava com os judeus, que durante séculos e séculos seguiram a lei de Moisés, havia muitas determinações classificando o que era puro e o que era impuro, o que se podia e o que não se podia comer. Paulo está tratando com toda a clareza do assunto. Ele diz: estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é impura. Ele começa Romanos capítulo 14 dizendo: um crê que pode comer de tudo, o outro fraco na fé, ele chama isso de débil na fé, acredita que só pode comer legumes. Essas disputas existiam não só no meio dos judeus, que tinham dificuldade de entender Hebreus 7,12, com a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Alguns deles estavam muito presos, mas quando o evangelho agora migra para o meio dos gentios, a confusão só aumentou. Porque no meio dos gentios o que eles tinham não era o entendimento de uma lei divina, eram práticas do chamado mundo pagão. Então muitos deles eram veganos não por opção de saúde, mas simplesmente por questões religiosas. Porque para alguns deles comer carne era um ato profano. Então isso deu muito pano para manga no início da igreja. Paulo está dizendo: ei, eu sei, estou persuadido no Senhor que nada é impuro para si mesmo, a não ser para aquele que assim considera e resolveu acreditar nisso. Mas ele está dizendo ainda que você tem essa liberdade de entender que comer de tudo não é pecado. Se você advogar o uso da sua liberdade de maneira irresponsável e atropelar o seu irmão, você está faltando com amor e você está levando outras pessoas ao tropeço. Ou seja, errado não é só aquilo que você faz. Às vezes você pode fazer uma coisa certa e advogá-la do jeito errado e ainda assim trazer dano para pessoas que são fracas na fé. Andar em amor previne escândalos. 1 de João 2,10 diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, no grego escândalo. Agora, o oposto, a falta de amor, só vai trazer dano. No verso 11 de 1 de João 2, a Bíblia diz: aquele porém que odeia seu irmão. Odeia seu irmão na Bíblia não é apenas a vontade de tentar matar alguém, é a falta de se importar e de andar em amor. Aquele porém que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A Bíblia nos mostra que na perspectiva coletiva, os escândalos são inevitáveis, vão acontecer. A pergunta, como eu disse, é quando, onde, por meio de quem? Porque nós não podemos controlar a escolha de outros. Mas no âmbito pessoal, os escândalos são evitáveis, porque eu e você podemos ter gerência sobre nós mesmos, sobre as nossas escolhas e dizer: isso não terá lugar na minha vida. Definido isso, em segundo lugar, eu quero te lembrar de uma das essências do cristianismo, que é o princípio do exemplo. O exemplo não é apenas uma forma didática, ele é a forma didática. E não apenas quando falamos da formação de discípulos. O pastor Marciano falou: vocês acreditaram na gente quando éramos os improváveis. E foi um bom exemplo, porque hoje eles estão acreditando em muitos de vocês também eram improváveis. Jesus diz em João 13,15, eu vos dei exemplo para que como eu fiz, vocês também façam. O ensino de Jesus não era só teórico, olha gente, façam isso. O ensino dele era muito prático. E era fundamentado no quê? No seu exemplo. Cristo se torna a nossa referência, o nosso padrão de fé. E Paulo em 1 Coríntios 11,1 diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: eu decidi segui-lo como referencial. E à medida que eu me alinho com ele, eu me torno referencial e modelo para vocês. Quando eu era garoto, eu ouvi tanto na igreja uma frase, que eu cheguei quase a acreditar que ela era parte da Bíblia. A frase que a gente ouvia era: não olhe para o homem, olhe para Jesus.
Eu acho que essa frase fez tanto bem quanto mal. Tinha o seu aspecto positivo e negativo. Qual era o aspecto positivo? Quando alguém se decepcionava com a queda de outro, especialmente de um líder, lembrar essa pessoa de olhar para Jesus. Em primeiro lugar é bíblico. Hebreus capítulo 12, verso 1. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos devem estar nele. Agora, se a frase for usada para se eximir da responsabilidade do bom testemunho e do exemplo, aí nós temos algo caótico, catastrófico. Por quê? Nós temos a responsabilidade de imitar o exemplo de Jesus e dessa forma nos tornar referencial e exemplo aos outros. E, gente, isso não diz respeito só à fé. Quando Kelly e eu lançamos nosso livro Como Flechas sobre criação de filhos, eu me lembro de uma live que a gente estava fazendo com alguém, a pessoa do outro lado perguntou: e aí, o que vocês acham que é o mais importante na criação de filhos? Nós respondemos junto, como se tivesse combinado, em coro: o exemplo. Porque não adianta você dizer para os filhos: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O exemplo tem um peso, tem um poder extraordinário. E no reino de Deus é a maneira através da qual nós reproduzimos na vida de outros aquilo que temos reproduzido da parte de Cristo na nossa própria vida. Quem está entendendo, diga amém. Quando você olha para a Escritura, nós precisamos entender essa declaração. Não olhe para o homem, olhe para Jesus. Na seguinte perspectiva: se alguém deixou de seguir o referencial, você o descarta e mantém os seus olhos em Jesus. Mas quando alguém está seguindo a Jesus como referencial, ele deve ter a consciência e a responsabilidade de ser modelo. E cada um de nós deve ter essa atitude e mentalidade. Isso não diz respeito apenas a uma liderança. A responsabilidade de não escandalizar não se limita a líderes. De ter um bom exemplo não se limita a líderes. Eu citei Romanos 14, 15, Paulo está falando para todo cristão: se o seu irmão se entristece por causa da comida, você não está andando segundo o amor. Isso tem nada a ver com liderança, tem a ver com o comportamento do dia a dia. Na hora da refeição, não era nem no culto. A responsabilidade que eu e você temos de um bom comportamento, leia-se, testemunho de vida, é porque ele embeleza, de acordo com a Escritura, a doutrina de Cristo. E a falta dele, nós podemos dizer que macula, enfeia a doutrina de Cristo. Se a gente puder inventar o verbo enfeiar. Em Tito capítulo 2, de 7 a 10, nós lemos, verso 7. Paulo diz: seja você mesmo um exemplo de boas obras. Você pode repetir isso? Diga comigo. Seja um exemplo de boas obras. Paulo diz: no ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não seja envergonhado. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Ele está dizendo que um bom testemunho cala a boca de qualquer opositor da fé. Ele segue dizendo: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Uma outra tradução diz: a fim de ornarem, embelezarem a doutrina de Deus. O bom testemunho embeleza a doutrina. O mal acaba com a beleza da doutrina. Ou seja, nós temos a responsabilidade de viver um evangelho que não seja meramente teórico, que seja prático, que manifeste exemplo, boa conduta. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando falamos de escândalo, nós estamos falando de pessoas que deixaram de ser boa referência, bom exemplo, para se tornar uma péssima referência e um mau exemplo. Agora, a pergunta a ser feita aqui na sequência, depois de pensar no que é evitável e o que é inevitável, entender o princípio de exemplo, e aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo nesse terceiro lugar, é como lidar com os escândalos. Se na perspectiva coletiva, eles são inevitáveis e vão aparecer, a pergunta é só quando, onde, por meio de quem. Quando surgirem, como eu e você vamos lidar com isso? Eu acredito que Jesus, que era intencional em tudo que falava e ensinava, ele queria nos preparar para isso. Eu sempre digo que a decepção é proporcional à expectativa. E muitos de nós criamos fantasias, expectativas são fantasiosas, exageradas, a respeito de muitas coisas. Alguns entram no casamento com uma expectativa acima da realidade e a decepção será proporcional. Outros tendem a viver ou procurar viver a vida profissional dessa forma. Em todas as áreas funciona assim e na igreja não é diferente. Essa é a razão pela qual, desde o início da igreja, 18 anos atrás, eu lembro que durante muitos anos só eu dava aqui o curso de membresia. Era um momento de, usando a linguagem dos meus amigos nordestinos, dizer onde é que você está amarrando seu jegue. Então a gente dizia: a igreja assim, nós cremos nisso, nós trabalhamos dessa forma. E desde o início eu dizia: no final vou fazer uma promessa a vocês. O povo ficava curioso, a gente dizia: pastor, a promessa, eu dizia: no finzinho.
E quando chegava o fim, se não falava, sempre tinha um que cobrava. Pastor, a promessa. Eu dizia, a minha promessa é a seguinte, nós vamos falhar com vocês. Então dizia o quê? Eu dizia, eu garanto, empenho a minha palavra, que nós vamos falhar com vocês. Nós não queremos, mas em algum momento eu sei que nós vamos falhar. Agora, nesse ambiente, onde nós não queremos falhar, mas vamos falhar, quando falhar, nós vamos manifestar uma grande disposição de consertar depois. As pessoas diziam, pastor, por que essa promessa? Eu dizia, porque eu quero derrubar a sua expectativa. Nós não somos um ambiente de gente perfeita. Nós vamos falhar. E quando eu olho para Jesus ensinando essas coisas, eu acredito que não é muito diferente. Nenhum de nós pode deduzir que mesmo líderes estejam acima de qualquer suspeita. Isso não existe no mundo cristão, numa fé ensinada nas Escrituras. Nós temos a mania de olhar para homens e mulheres que Deus usa quase como aquela mentalidade dos gregos antigos, são semideuses. Não. Quando a Bíblia fala de homens que Deus usou como Elias, diz, semelhantes a nós, sujeitos às mesmas paixões. Traduzindo, farinha do mesmo saco. Eu e você precisamos entender isso. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 19. Paulo diz assim, não aceite denúncia contra presbítero. Na cartilha de alguns líderes, o versículo só vai até aqui e para. Isso poderia sugerir que então eles estão acima de qualquer suspeito. Quem são os presbíteros? Não são apenas os pregadores, os pastores. Eram os homens de governo que lideravam, supervisionavam a vida da igreja. Mas ele continua e diz, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele está dizendo, se for só a palavra de um contra o outro, o processo disciplinar não anda. Porque essas pessoas não chegaram até esse lugar sem construir uma vida de exemplo. Em 1 Timóteo 3, Paulo diz, se alguém almeja episcopado, excelente obra almeja. Ele diz, mas o bispo tem que ser, e aí vem uma lista de qualificações. Se você somar a lista que ele faz dos bispos, na sequência dos diáconos, eliminar as repetidas, você tem uma lista de 16 características explícitas. Dá para tomar mais uma ou duas por inferência. Das 16 explícitas, só uma diz respeito à habilidade, apto para ensinar. Todas as outras 15 são traços de caráter. Agora, qual é o modelo de formação de líder da igreja, generalizando dos últimos séculos? A gente manda um camarada 4 anos para o seminário estudar teologia, aprender muito para voltar apto para ensinar. Só que 15 das 16 características são traços de caráter, e a maioria sai de 4 anos de teologia, sem nunca ter tido uma aula sobre caráter. E nós começamos a tornar o processo de formação de líderes cada vez mais complicado. Por quê? Valorizamos habilidades e subestimamos a importância de um caráter. De acordo com o princípio bíblico, para chegar lá, ele tinha que ter uma história exemplar. Mas se depois de chegar, perder o exemplo, tem que sair do lugar que está. Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Éfeso, o Senhor falando com o anjo, o mensageiro da igreja de Éfeso, disse, se você não se arrepender, eu tiro de você o candeeiro que eu lhe entreguei. Se você ler Apocalipse 1, na visão João vê 7 estrelas e 7 candeeiros. A Bíblia diz que os 7 candeeiros eram as 7 igrejas. E as estrelas eram os anjos, os mensageiros das igrejas. O Senhor está falando para o mensageiro, se você não arrepender, eu tomo de volta a igreja que eu lhe confiei. Porque para entrar no ministério tem que ser exemplar e para permanecer também. Se o exemplo for comprometido, a liderança também está comprometida. Agora, quando a Bíblia apresenta líderes falhos, sujeitos a processos disciplinares, eu e você vão tentar criar uma ideia de que isso nunca vai acontecer. Eu queria poder prometer a você que no nosso meio isso nunca vai acontecer, não posso, até porque já aconteceu. Anos atrás, quando ainda usávamos o prédio e a estrutura da Água Verde, eu passei um dos momentos de maior dor e vergonha da minha vida. Tive que vir diante da igreja anunciar não apenas um processo disciplinar para um membro da equipe pastoral, mas tive que publicamente pedir perdão pela má conduta de um dos nossos. Eu nunca senti tanta dor no meu coração, tanta vergonha, como naquele dia que eu tive que vir a público. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa própria história, não dá para garantir que os escândalos não acontecerão. A pergunta é, quando acontecerem, como eu e você vamos nos conduzir? Como eu e você vamos nos comportar? Agora preste atenção, isso não significa que esteja tudo bem falhar. Jesus diz, ai do homem por meio do qual vem escândalos. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz, eu vou tratar do assunto com seriedade. É mais grave do que a maioria de vocês imaginam. Em Mateus, no capítulo 13, nos versos 41 e 42, no final da parábola do joio e do trigo, Jesus diz, mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escandalon,
os promotores de escândalos, as pedras de tropeço, e os que praticam iniquidade, os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É indiscutível que haverá juízo. Jesus fala de pessoas que no último dia vão dizer: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós curamos enfermos. Ele não vai dizer mentira, não fizeram isso. Ele não vai dizer coisa nenhuma, não foi no meu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vocês praticam iniquidade, eu não vos conheço. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não me representam. Porque fazer as minhas obras sem manifestar o meu caráter não dá a vocês o direito de me representarem. Então nós não podemos olhar e simplesmente dizer: não, não vai acontecer. Ao mesmo tempo, quando acontece, a gente diz: o juízo será severo. Ao mesmo tempo, precisamos entender que pessoas como Davi, chamado de um homem segundo o coração de Deus, que caem e se arrependem, precisam encontrar no nosso meio um ambiente de restauração. Gálatas capítulo 6, verso 1 nos fala a respeito disso. O texto diz de uma maneira muito clara: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês são espirituais, restaure essa pessoa com espírito de brandura. Outra versão diz com mansidão. Mas ele também diz: e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ele está dizendo: mesmo vocês, os espirituais, que podem ajudar a restaurar, cuida. Porque o que aconteceu com ele poderia acontecer com você. Traduzindo, ninguém está acima de qualquer suspeita. O ambiente de amor e restauração não significa um ambiente de está tudo bem, pode fazer. Nós precisamos ter uma cultura, uma mentalidade forte para fazer todo o possível, para asfixiar toda a possibilidade de escândalo no nosso meio. Quem está entendendo, diga amém. E precisamos entender: o assunto é sério e merece juízo, julgamento diferenciado. Mas a pergunta a ser feita é: e se alguém falhar? O que eu e você podemos fazer? Nós podemos escolher não promover o escândalo, mas não podemos escolher pelos outros. E outros escolherão promover o escândalo. E quando isso acontecer, a pergunta é: como eu e você devemos nos comportar? Eu quero te apresentar 4 perspectivas e vou te dar o fundamento bíblico. A primeira delas é: não se afaste de Jesus por causa dos que tropeçaram. Você pode repetir isso comigo? Diga: não se afaste de Jesus. Vamos fazer melhor, fala para o vizinho ao lado. Pastor, eu não falo com estranhos, se apresenta antes então. Fala para o vizinho ao seu lado, diga: não se afaste de Jesus por causa dos que tropeçaram. Em Filipenses 3,18, o apóstolo Paulo diz: pois muitos andam entre nós, está falando de gente do meio, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora eu digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. No nosso meio surgirão gente que pela sua conduta não são promotores da mensagem da cruz, eles se tornaram inimigos, eles estão trabalhando contra ela. A pergunta a ser feita é: eu vou permitir que um inimigo da cruz me coloque contra aquele que morreu por mim na cruz? Eu vou deixar que a queda dele seja desculpa para que eu esfrie e me afaste de Jesus? De jeito nenhum. E aí nós voltamos para Hebreus capítulo 12, verso 1. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele começou a minha fé, ele termina. Eu não vou deixar nenhuma dessas pessoas abortar o processo ou me roubar do relacionamento com ele. Quem está entendendo, diga amém. Segunda verdade: não desvalorize a palavra pelo não cumprimento dos que a ensinaram. Eu tenho visto muita gente, quando eu falo muita gente, não são só gente que nós recebemos aqui. A maior igreja hoje no Brasil não se reúne nos prédios, não está em contato com os outros irmãos. Ela é composta de muita gente decepcionada pelo mau testemunho de muitos outros. Agora, a pergunta a ser feita é: o não cumprimento da palavra por parte daqueles que a ensinaram invalida a verdade da palavra de Deus? Sim ou não? Vamos ver o que Jesus, o cabeça da igreja, ensinou. Mateus 23, de 1 a 3. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo, não uma parte, tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus está confrontando um bando de religiosos hipócritas. Ele está dizendo: se vocês olharem para o comportamento deles, não merece ser imitado, porque eles não vivem o que estão ensinando a vocês. Mas o que eles estão ensinando não é um código de comportamento humano, é a palavra de Deus. Então obedeça tudo o que eles ensinarem, enquanto eles estiverem ensinando a palavra. Só não olhe para o comportamento deles e não imite o mau testemunho deles. Mas sabe o que Jesus está dizendo? O não cumprimento da palavra por parte dos que ensinam não invalida
a veracidade da palavra de Deus que nos alcançou. E nós temos um compromisso com a palavra, independente do bom testemunho de quem ensina. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro lugar, afaste-se dos promotores de escândalo. Você pode repetir o segundo, diga, não desvalorize a palavra pelo não cumprimento dos que a ensinaram. Terceiro, repita comigo, afaste-se dos promotores de escândalo. Romanos 16, 17, Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendesse, afastai-vos deles. Ele não está falando de mera punição social. A Bíblia diz que quando alguém arrepende, a gente vai trabalhar a restauração. O que a Bíblia está falando de gente que continua promovendo sem se arrepender. Há um nível de relacionamento onde você não exerce mais influência e não proporciona mudança. E se você chegou nessa fase, o risco é que você seja influenciado. Sem contar que o relacionamento e o convívio com promotores de escândalo pode funcionar como uma espécie de cumplicidade ou de chancela sobre um comportamento errado. Então a Bíblia está dizendo, não se relacione com esse tipo de gente. É promotor de escândalo, afaste-se deles. Até porque esse negócio é contagioso. Quarto lugar, escolha olhar para os que permanecem firmes. Eu quero ler a declaração de Paulo. Eu li só o Filipenses 3,18 no início, mas eu quero ler ele dentro do contexto, do 17 ao 19. Paulo diz, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo dizia, eu estou imitando Cristo e por isso eu posso dizer a vocês, me imitem. E não apenas me imitem. Observem aqueles que estão seguindo o exemplo que nós temos dado. Paulo está dizendo, não apenas eu, mas muitos outros no meio de vocês são referenciais. Depois de dizer que tem bons referenciais, é que ele diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Ele está dizendo, no nosso meio tem boa e má referência. Sabe o que ele está dizendo? Olha para as boas. Não coloque seus olhos nas más referências. Muitas vezes porque estamos diante de pessoas que tiveram um mau comportamento, a gente decide ser influenciado pelos de mau comportamento e não pelos que seguem andando em integridade. Quando tive que vir a público pedir perdão pela conduta de um dos pastores da casa, eu me lembro que não foi um, dois ou três, vários irmãos e irmãs diferentes, sem ouvirem uns aos outros, me procuraram no final do culto e disseram, pastor, a gente sabe que o seu coração está despedaçado pelo que aconteceu, mas nós queremos que o senhor saiba que nós podemos olhar para todos os outros de vocês que permanecem firmes e dando um bom exemplo. O mau testemunho de um não vai falar mais alto na nossa vida do que o bom testemunho de todos vocês. Eu lembro de gente dizendo, a sujeira não foi varrida para debaixo do tapete. Vocês trataram dessas coisas publicamente, mostraram o compromisso com Deus. Nós escolhemos olhar para vocês. E sabe, eu e você precisamos ter isso em mente, que nós podemos escolher em quem que nós vamos colocar os olhos. Quando a Bíblia fala a respeito dos líderes, eles não são perfeitos. E há um momento específico, onde eles vão se tornar uma referência inquestionável. Sabe quando? Depois que os seus dias na terra já terminaram. Hebreus capítulo 13, verso 7 diz, lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Aqueles que já partiram e deixaram um bom legado, entre eles nosso saudoso pastor Francisco, alcançam aquele lugar de dizer, esses inquestionavelmente podem ser imitados, porque alguém pode 90, 95, 99% da sua vida manter um bom testemunho e estragar tudo no final. Mas quando nós terminamos a carreira com uma vida de integridade, de referência, de bom exemplo, então o legado do bom exemplo se perpetua. Até que a gente chegue a esse dia, eu não estou dizendo que a gente vai desconfiar de tudo e de todos, mas nós precisamos entender que coletivamente os escândalos são inevitáveis, podem surgir. E quando surgirem, a pergunta é, como eu e você vamos nos conduzir? Quem está entendendo, diga amém. Para terminar, eu acredito que nós precisamos ter uma fé, e esse é o ensino bíblico, que sobrevive a tudo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que tem os dois lados da moeda, ou seja,
Eu e você precisamos entender, não só o que os outros fazem podem trazer dano para nós, mas a nossa escolha de não nos dobrarmos às tentativas de dano contra nós. Em primeiro lugar, Jesus previu e nos preveniu de que haveria difamações. Eu vejo alguns crentes que ficam profundamente desanimados, abatidos, aborrecidos, porque tem gente falando mal deles. A gente tinha que esperar isso. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Jesus não diz senta, chora, desanima, entrega os betes, ele diz alegrem-se, exultem, porque é grande a recompensa de vocês nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu e você precisamos de uma fé resiliente. Ela tem que sobreviver às difamações e às tentativas das pessoas de falarem mal e mentirem contra mim e contra você. Segundo, Jesus tentou nos preparar para perseguições. Em Mateus capítulo 10, ele diz, quando porém perseguirem vocês numa cidade, fuja para outra. Ele diz, vai ter perseguição. Ele tentou nos preparar para ameaças de morte e até a possibilidade de morte. Mateus 10, 22, 23. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. O que ele está dizendo, não importa o nível de oposição, de ameaça, ou mesmo se chegarem às últimas consequências de matarem você por causa da sua fé em Jesus, o Senhor está dizendo, não desista. Ele está dizendo, sua fé tem que resistir a tudo. Agora, ele nos preparou para ter uma fé que aguenta difamação, perseguição, ameaça de morte, a própria morte, mas não sobrevive a escândalo. A quantidade de gente distante de Jesus hoje, por causa do escândalo dos outros, é enorme. E de forma alguma nós estamos tentando justificar o escândalo dessas pessoas. Eles serão julgados por Deus, mas preste atenção. A escolha de como se conduzir diante do que outros fazem, mesmo tentando trazer dano a você, é sua e não é deles. Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 11, 18 e 19, ele diz, porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Paulo está dizendo, é necessário. Outro dia eu vi um irmão reclamando, pastor, tem muita imaturidade no nosso meio. Eu falei, é nessa hora que os maduros aparecem. E o irmão não está aparecendo. Porque sabe, é fácil ficar falando dos outros. A pergunta é como você vai reagir diante da fraqueza, da debilidade e da imaturidade dos outros, da carnalidade de outros, ou mesmo do escândalo de outros. Em Atos 20, 29 e 30, Paulo numa conversa com os presbíteros de Éfeso, numa reunião que aconteceu em Mileto, ele diz, eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão rebanho, e que até mesmo entre vocês levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Agora a gente acredita que isso ia acontecer naquela época, mas não hoje. A verdade é que eu e você precisamos ter um coro um pouquinho mais forte. E nós precisamos ter um entendimento claro do que a Bíblia ensina. Na próxima fase que virá, nós teremos a responsabilidade de viver uma vida de compromisso, de integridade, de exemplo como nunca antes. Nós precisamos criar um ambiente de entendimento bíblico, de rendição ao Senhor, que asfixie toda a possibilidade de escândalo. Mas se surgirem, nós precisamos ter uma resiliência de fé, dizendo, meu compromisso com Jesus seguirá inalterável, independente da esculhambação dos outros. Uma fé que sobrevive a tudo. Quem está entendendo, diga amém. Para terminar, eu vou mexer na parte que alguns não gostam. O ensino de Jesus sobre escândalo incluiu o perdão aos que falham conosco. Em Lucas 17, nós temos um detalhe que no registro de Mateus 18 não entra. Lucas 17, 1 a 4. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço, no grego, escândalo, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Deixa eu fazer uma pausa antes de terminar o texto todo está tudo junto, mas deixa eu fazer a pausa. Jesus não está fazendo apologia ao suicídio. No meu entendimento bíblico, isso precisa ficar claro para nós, enquanto igreja local. O suicídio está numa condição complicada quando falamos de salvação. Paulo escreve aos Coríntios e diz, se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, Deus o destruirá. O cara já destruiu o corpo, o que é que sobrou para Deus destruir depois? O que você acha que é essa destruição? Você está falando de condenação eterna? Nós podemos abrir discussões sobre casos de sanidade mental.
o juízo com que alguém fez uma escolha. Mas não podemos ter uma mentalidade tolerante ao suicídio. Dar fim à própria vida não é o caminho de Deus para ninguém. Que ninguém ceda a esse tipo de pressão, não importa o seu nível de desespero. Que ninguém deixe de ser misericordioso, eu diria mais do que empático, cheio de compaixão por qualquer pessoa à sua volta e que dê sinais de aflição ou sofrimento nessa hora. Nós precisamos de uma mão amiga, mais do que a mão no ombro, intercessão, oração, jejum, apoio, suporte, mas nós não podemos criar uma mentalidade de tolerância ao suicídio. Nós precisamos promover um ensino contrário. Então não, Jesus não faria apologia ao que a Bíblia é contrária. O que é que ele está dizendo? Em primeiro lugar, ele está dizendo, se você vai escolher viver uma vida onde os escândalos entram, você não deveria imaginar que vale a pena viver esse tipo de vida. É mais importante do que viver, evitar escândalos. Outro dia alguém falou, mas pastor, se na sua teologia o suicida está pegando um passaporte meio que direto para a condenação eterna, por que é melhor o cara fazer isso do que dar escândalo? Eu falei, é melhor ele ir para o inferno sozinho do que arrastar um monte de gente com ele. Dá para entender a diferença? A condenação eterna não é só dos que abriram mão da salvação, no nível pessoal. A Bíblia diz que lá cada um será julgado de acordo com as suas obras. E quanto mais gente o cara arrastou com ele para o inferno, maior será o nível de condenação que ele vai viver. Então Jesus está dizendo, é melhor você se despachar para lá, sozinho, do que arrastar mais gente com você, porque a coisa vai ficar ainda pior. Mas não, Jesus não está dizendo faça isso. Ele está dizendo, não vale a pena viver para se tornar um promotor de escândalo. Então, se eu e você entendemos isso, nós não vamos dar fim à vida. Nós vamos escolher viver da forma correta. Deu para entender? Depois de deixar claro o assunto, Jesus emenda e diz, tenham cuidado. Cuidado com o quê? Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe. O assunto do perdão é extenso. Mas eu tenho visto muita gente que, machucado pelo mau testemunho de outros, permite que o veneno comece a entrar no seu coração. Alguém definiu o ressentimento mais ou menos com o seguinte exemplo, para indicar a falta de inteligência dele. Diz, o ressentimento guardado no coração é algo assim semelhante a você beber todo dia um pouco de veneno, esperando que quem te feriu morra. Quem está morrendo é você. Muita gente está carregando o dano da escolha de outros, de um mau comportamento, porque abrigou no seu coração a dor da decepção. Quando Jesus diz, ai do mundo por causa dos escândalos, gente, isso é trágico. Não há outra forma de definir. Mas eu e você podemos parar o efeito disso no nosso coração. Nós podemos ter uma blindagem em Deus, onde a gente diga, eu não vou sucumbir à escolha errada de outros. Estão me entendendo? Para concluir, reconheça que quanto a outros os escândalos são inevitáveis. E nessa perspectiva, prepare-se para eles. Mas reconheça que quanto a você, a perspectiva individual, os escândalos são evitáveis. Não faça suas escolhas de forma egoísta ou leviana. Um crente quando tropeça nunca está afetando só a si. Nunca está prejudicando só o seu relacionamento com Deus. Ele vai afetar outras pessoas. Reconheça que você é um candidato e procure andar em vigilância e usar os recursos de Deus. Eu tenho uma oração que eu faço desde o início do ministério. Eu com frequência digo a Deus, Senhor, se algum momento a corda for romper para o meu lado, eu não for segurar a onda, eu não for dar conta, eu lhe imploro que o Senhor me leve antes. Significa que eu não quero viver? Não. Significa que não vale a pena viver se for para macular o nome do Senhor, se for para desonrá-lo. E já falei para minha mulher e toda a equipe pastoral, se eu for embora cedo, não ore para eu ressuscitar. Porque só há uma possibilidade de eu ir embora cedo, é de eu me poupar de alguma bobagem. Então vocês estão proibidos de orar. Significa que eu estou esperando que isso aconteça? Não. À medida que eu oro isso, dia após dia, eu estou me lembrando que antes de qualquer escolha, eu preciso ficar longe do escândalo e honrar o Senhor. Porque se naquela época, cuidando de algumas poucas centenas de pessoas, a advertência do mecânico lá era, o strike será grande, eu fico imaginando hoje o lugar que eu estou. Eu não tenho o direito de tratar o ministério como se fosse só um privilégio e não uma responsabilidade. Isso aqui é um bom motivo para ficar longe dos escândalos. Jesus disse, se você os evitar, você entra na vida.
Ele diz, mas os meus anjos vão recolher os promotores de escândalo, vão lançar no fogo do inferno. Eu acho que só isso gera motivo suficiente, mas ainda seria uma perspectiva egoísta. Nós precisamos pensar não só em nós. Nós precisamos pensar no impacto que a nossa maneira de viver terá sobre as pessoas. Talvez você não escolheu uma vida de pecado, mas talvez você escolheu ser um crente medíocre, na média, para não dizer abaixo dela, meia boca. A pergunta é qual o impacto que você está exercendo sobre as outras pessoas. Ah, pastor, não desviei ninguém, mas quanta gente se inspira? Nós precisamos pensar que as escolhas que fazemos vão produzir impacto na vida de outros. E Deus nos julgará, não só pelos efeitos das nossas escolhas, na nossa própria vida, mas pelo impacto na vida de outros. Não dá para deixar isso de fora do Evangelho. E se a gente tentar deixar, nós vamos estar só brincando de igreja e de Evangelho. E uma brincadeira de muito mau gosto. Então que Deus nos ajude, debaixo do temor do Senhor, a entender a importância de uma vida de santificação, de integridade, de compromisso, de fidelidade e de bom exemplo. Se nós queremos passar de fase, nós vamos ter que entender isso de uma maneira bem mais profunda. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Alguns falaram amém, em vez de amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Senhor Jesus, nós suplicamos graça e favor do alto, para que haja não só entendimento racional, mas espiritual da Tua palavra. Para que haja aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito pode produzir. Para que a Tua palavra, como o Senhor falou por boca do profeta, cumpra o propósito pelo qual tem sido enviado. E nós oramos que não seja só aqui e agora, nessa reunião, mas que depois deixarmos esse lugar, que aquilo que o Senhor começou continue. Que mais do que informação, mais do que alinhamento, a Tua palavra produza resultados maiores e progressivos na nossa vida. Que o temor do Senhor toque de uma forma particular os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. E nós vamos ler a partir do versículo 3 até o 9. É do conhecimento da maioria das pessoas que eu tenho uma dificuldade enorme com pregação temática em relação às datas. Eu me lembro, acho que foi em 2008, no início da igreja, que eu preguei uma mensagem no Dia dos Pais intitulada O Juízo na Casa de Deus. Alguém falou, é Dia dos Pais. Eu falei, eu não tenho mensagem de pai para pregar todo ano para vocês. E muitas vezes, né, não é apenas essa questão da dificuldade, mas a gente gosta de parabenizar, mas a vida segue com várias necessidades, às vezes direções de Deus de forma diferente. Mas para tentar não deixar o que eu vou falar hoje totalmente desvinculado do dia e da data comemorativa, eu posso dizer que o que eu vou pregar tem tudo a ver com aquilo que sempre me inspirou em relação ao que eu queria ser para os meus filhos, não só naturais, como também os filhos espirituais, né? E se houver algo que eu possa pregar, que inspire não apenas os que já são pais, mas os futuros pais que estão aqui no nosso meio. Eu espero que você, como eu, já ore pela sua futura família, pelos seus futuros filhos, antes mesmo de tê-los, né? Eu comecei a orar pelos meus aos 15 anos de idade. E tem sido uma vida de oração, de intercessão em favor deles. E eu oro que aquilo que eu vou compartilhar com você possa inspirá-lo também, né? Antes de começar, eu preciso fazer uma homenagem à minha esposa. Hoje é Dia dos Pais, mas se não fosse Deus, por meio da palavra do Espírito Santo, eu não teria feito um bom papel. Mas na sequência, se não fosse você, meu amor, não tinha rolado. Você foi mais do que uma conselheira, foi uma inspiração, uma mulher sábia, equilibrada. E ó, ver nossos filhos hoje crescidos, servindo a Deus, eu acho que é um dos maiores troféus que a gente pode levantar diante de Deus com gratidão. E eu sou grato a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 3. O texto diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume?
Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Eu quero dar ênfase ao verso 9. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. O verso 3 fala que esse episódio aconteceu em Betânia. E quando você relaciona esse relato com o de outros evangelhos, a dedução a que se chega é que se trata de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Há uma discussão sobre isso, mas o fato é que no final, e esse versículo 9 para mim arremata bem a história, nós vemos Jesus destacando que aquilo que essa mulher fez deveria ser contado para o mundo todo, em todos os lugares, em todas as épocas. Em outras palavras, nós podemos dizer que Jesus imortalizou essa mulher. Normalmente a Bíblia nos apresenta relatos do que pessoas fizeram com uma ênfase. Isso serve para o nosso ensino. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Em 1 Coríntios 10, no versículo 11, a Bíblia falando dos registros históricos da nação de Israel, diz que essas coisas que lhes aconteceram foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo. E a Bíblia usa de uma maneira muito didática os episódios da vida das pessoas para nos ensinar, para nos instruir. No entanto, esse texto não foi registrado apenas com esse propósito. Jesus claramente diz que mais do que nos instruir com a história dela, Ele queria que todo mundo soubesse não só da existência dessa mulher, mas do que ela fez. Resumindo, Ele queria que ela fosse lembrada. Ele queria que de fato isso ficasse na mente de todos nós, ocupasse o nosso conhecimento. A memória dessa mulher e do seu feito deveria ser preservada. Desde a antiguidade, sempre se viu no homem, diante da sua mortalidade, diante do anseio pelo que é sobrenatural, o anseio de alcançar imortalidade. E mesmo não estando ao seu alcance, porque isso é algo que só podemos viver em Cristo, as pessoas de alguma forma tentavam pelo menos ser lembradas. Fala-se, por exemplo, que entre os gregos, quando iam às batalhas, eles tinham uma disposição: não importa se eu vou morrer, desde que isso gere imortalidade, e lembrem de mim e lembrem dos feitos. A obsessão por ser lembrado, no caso de alguns, era tão intensa que definia muitas vezes o estilo, a forma, a maneira de viver. Eu acredito que esse anseio dentro do homem faz parte de alguma coisa que Deus queira que esteja em nós, ainda que muitas vezes as pessoas não consigam entender ou precisar, com determinação, a sua origem. Mas o que essa mulher viveu é totalmente diferente do que a Bíblia fala sobre outras pessoas, como o rei Jeorão, por exemplo. Segundo Crônicas, capítulo 21, verso 2, diz que ele se foi sem deixar saudades. Tem gente que não apenas não deixa boas lembranças, mas sequer deixa saudade. Vai embora sem fazer falta. A Bíblia diz que não prestaram homenagem na sua morte, não deram a ele as honrarias que os reis dão, e ninguém sentiu a menor falta. É quase aquele sentimento: já vai tarde. E que Deus nos livre de viver uma vida que não deixe um rastro positivo. O tema da minha mensagem hoje é um viver memorável. Ao que eu e você precisamos entender que nós precisamos projetar um impacto, não apenas em vida, mas inclusive no que nós podemos chamar no pós-vida. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no capítulo 1, o apóstolo Pedro faz a seguinte declaração no verso 15. Eu, na verdade, vou começar no 12 para fazer mais sentido para vocês. E diz: por essa razão sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, uma referência ao corpo, despertar essas lembranças em vocês.
certo de que estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Aqui uma referência a João 21, quando no verso 18 a Bíblia fala sobre com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar Deus. Ele está dizendo, minha hora de partir está chegando. Mas ele diz no verso 15, mas da minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Ele está dizendo, eu tive o privilégio de impactá-los em vida, mas eu vou me esforçar ao máximo para que depois da minha partida eu deixe um saldo, um resultado, uma memória, um legado que continue produzindo fruto na vida de vocês. Ou seja, viver de forma memorável é uma escolha, é uma decisão. E essa decisão precisa ser alimentada não apenas por um sentimento, mas uma determinação, uma entrega, uma rendição. E para falar disso, eu quero usar o episódio que a própria Escritura relata a respeito, dessa mulher e apresentar para vocês, em 3 fundamentos distintos, algo que para mim compõe aquilo que de mais importante eu consigo ver e comunicar a partir dessa experiência. É lógico que tem gente que faz história e é lembrado diante das pessoas. Mas para mim, mais importante do que apenas ser lembrado diante das pessoas, é ser lembrado diante de Deus. Jesus quis que essa mulher fosse lembrada diante dos outros. Mas obviamente, primeiro, ela chamou a atenção dele. Em Malaquias, no capítulo 3, no verso 16, a Bíblia diz, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor escutou com atenção o que diziam. Mesmo aquilo que você não fala com Deus e conversa com os outros, Ele está sempre ouvindo, lembre disso. E o texto diz, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Deus está dizendo, você lembra de mim e do meu nome? Também tem um memorial diante de mim a seu respeito. Deus está dizendo, eu vou lembrar de você. Em Atos, no capítulo 10, no final do verso 4, a Bíblia diz que o anjo que aparece a Cornélio lhe diz, suas orações, suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Obviamente, eu quero falar de um viver memorável que também seja diante da memória das pessoas, mas que em primeiro lugar seja aos olhos de Deus e consequentemente, como efeito colateral diante das pessoas. E como eu disse, eu quero organizar isso e distinguir em 3 aspectos que eu acho que merece nossa observação. Primeiro, eu quero destacar que não é o que cada um é como pessoa que determina o viver memorável. Segundo, eu quero destacar a ênfase de entender o que essa mulher fez, que eu resumiria na frase, dar o melhor a Jesus. Em terceiro e último lugar, eu quero destacar que eu e você precisamos de discernimento, de percepção espiritual para ver o que os outros não estão vendo. Eu acredito que esses ingredientes, embora não necessariamente esgotem, são suficientes para garantir que eu e você possamos ter um viver memorável. Então, em primeiro lugar, não é o que cada um é como pessoa. Às vezes a gente imagina que para que você tenha um viver memorável, você tem que nascer favorecido por determinadas coisas, por uma posição social privilegiada, por uma educação distinta, por pais que fizeram um trabalho extraordinário, embora essas coisas de uma forma ou outra possam contribuir. Elas não são necessariamente uma exigência. A primeira coisa que eu quero destacar é que o texto está falando a respeito de uma mulher. E diferente de hoje, as mulheres não eram valorizadas naquela época. Para você ter ideia, quando a Bíblia diz que Jesus multiplicou pães, a Bíblia diz que Ele alimentou uma multidão de 5.000 homens. E a Bíblia diz assim, fora mulheres e crianças. As mulheres e crianças não eram contadas. A posição delas na sociedade era muito distinta. E não estou falando apenas de funções específicas determinadas pela palavra, mas de um elemento cultural. Elas sofriam desprezo. Os discípulos ficam escandalizados quando chegam junto ao poço de Jacó em Sicar, Samaria, e vem Jesus conversando com a mulher. Tipo, como é que ele está dando atenção moral para uma mulher? Porque naquela cultura havia uma diferença gigantesca. E eu e você precisamos entender que essa mulher que talvez teria o desprezo da grande maioria, ela se torna memorável não só aos olhos de Jesus, mas Ele diz que ela seria por todas as pessoas. Significa que eu e você não precisamos necessariamente ser favorecidos por uma circunstância, por um ambiente,
Viver uma vida memorável depende de uma decisão, depende de uma escolha. Você pode dizer amém? A segunda coisa é que isso também não é fruto apenas do apoio que alguém te dá. Eu dou graças a Deus que no meu chamado para servir a Deus no ministério, meus pais não apenas me apoiaram, mas tiveram orgulho da minha decisão. Mas a verdade é que eu e você não precisamos depender do apoio de ninguém. As pessoas à volta dessa mulher a criticaram, a atacaram pelo que ela fez. A tradução que lemos diz que murmuraram contra ela. Mas quando você vai olhar o original grego, a palavra que melhor descreve aquilo que fizeram para com essa mulher é bramaram contra ela. O texto mostra que eles chegaram a levantar a voz, que eles gritaram com ela. Essa mulher foi hostilizada. Jesus precisou defendê-la. Ele se posiciona e diz no verso 6, deixem a mulher em paz. Tipo, chega, já deu a cota de pegação no pé. E ela não teve necessariamente o apoio e a compreensão de ninguém. Estamos falando do que seria a elite, a diretoria da igreja, em volta de Jesus, atacando essa mulher. Então, não é aquilo que você é como pessoa, não é necessariamente o ambiente, não é necessariamente o apoio que você pode ter das pessoas. É uma escolha, é uma decisão, que a gente pode chamar também de uma resposta para Deus. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo gente que pega o caminho inverso. E a Bíblia fala de gente que teve a sua memória apagada pela maneira errada como se conduziu. Por exemplo, Êxodo capítulo 17, verso 14. Então o Senhor disse a Moisés, escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Deus disse, esses não serão apenas julgados, eu não vou permitir que eles sejam lembrados. E diz, eu vou eliminar não apenas eles, eu vou eliminar a memória deles, eu vou eliminar a lembrança deles. Salmo 34, 16 diz, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Se deixar um estilo de vida, um viver memorável não fosse algo benéfico, Deus não falaria contra isso como uma palavra de juízo. No Salmo 109, dos versos 15 a 17, nós lemos, permaneçam ante os olhos do Senhor para que faça desaparecer da terra a sua memória. De quem ele está falando? E diz, porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração para os entregar à morte. O Senhor diz, amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Bênção ou maldição são escolhas que as pessoas fazem por meio da sua decisão. Deus diz, vai perseguir o pobre, vai perseguir o quebrantado de coração, não vai se lembrar de usar de misericórdia para com o necessitado. O Senhor diz, já que se amou a maldição, porque essas escolhas levam isso, ele diz que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Mas novamente, permaneça ante os olhos do Senhor para que faça desaparecer da terra a sua memória. Agora, diferente disso, o que nos faz memoráveis? Diferentemente de quem peca, Deus abençoa aquele que o teme. Olha o Salmo 115, versos 12 e 13. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. De novo, não é quem você é, tanto pequeno como grande. É aquilo que você escolhe ser. É aquilo que você escolhe fazer. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, Deus abençoa aqueles que o temem, tanto pequenos como grandes. Então, estabelecido esse fundamento de que eu não necessariamente dependo disso, porque muitas pessoas elas ficam se desculpando por não escolher viver de forma memorável, quase como quem diz, não, eu não fui favorecido. O destino, as circunstâncias não me favoreceram. Outro dia uma pessoa viu eu e meu filho fazendo juntos um vídeo sobre legado. Eu falando o que recebi do meu pai como homem de Deus, ele falando o que recebeu de mim e da geração anterior. E alguém falou, para vocês é fácil falar sobre isso. E gente como eu, que não teve um pai e um avô crente. A minha resposta foi, gente como você faz o que meu pai fez quando se converteu.
vindo de uma família desestruturada, com o pai dele tendo se suicidado com ele com cerca de 12 ou 13 anos de idade. Ele escolhe seu ponto de virada. Meu pai, quando se converteu, um dos primeiros versículos da Bíblia que descobriu foi: Deus faz com que o solitário habite em família. E ele disse: Deus tem um plano para a família, com certeza não é aquela coisa esculhambada onde eu cresci, mas a partir de mim muda. E porque ele tomou essa decisão, eu pude colher do legado. Porque ele tomou essa decisão, meus filhos estão colhendo do legado. Porque ele tomou a decisão, meus netos, os bisnetos dele, já começaram a colher o legado. Então as pessoas às vezes ficam dando desculpa quando elas poderiam simplesmente fazer a escolha. Eu não fui favorecido. Pastor, seu primeiro presente antes de nascer foi uma Bíblia. O senhor foi alfabetizado lendo a Bíblia. Eu não, faça isso com a próxima geração. Nós podemos escolher mudar. Quem está entendendo? Então, jogando fora as desculpas de que não é o que cada um é como pessoa, ou se foi ou não favorecido por uma circunstância, essa escolha, esse é o meu segundo tópico agora, envolve dar o melhor a Jesus. O que essa mulher fez, gente, foi surpreendente. Vamos tentar pensar com a mentalidade da época. No verso 4, as pessoas criticaram ela. O texto diz que ficaram indignados, gente. Não é só assim, não aprovei. Aquilo gerou indignação. Por quê? Classificaram o que essa mulher fez como um prejuízo, um desperdício. A pergunta é: para que esse desperdício de perfume? Por que chamaram de desperdício? Aí entra a preocupação daqueles que pensam em termos de gestão. Alguém olha e diz: dava para vender esse perfume, segunda mão, usado, para recuperar uma grana rápida em cima, por mais de 300 denários. Eles não dizem quanto mais. Então nós não sabemos se é 310, 330, se fosse mais do que 350, eu acho que já diziam quase 400. Mas jogando esse saldo do mais, vamos fazer a conta só em cima de 300 denários. Denário era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. O judeu trabalhava 6 dias por semana, descansava o 7º. Qual era o salário semanal? 6 denários. Todos os 12 meses do ano deles tinham 30 dias. Se você deduzir os 4 sábados, dependendo do mês 5, para arredondar, vão botar um feriado e deixar 25 dias úteis de trabalho. São 25 denários por mês. 300 denários era o equivalente ao salário integral de um ano. Então tenta imaginar o custo do perfume dessa mulher com você pegando o seu salário do ano todo. A turma olha e diz: se isso fosse vendido e o dinheiro entrasse, bancava projeto. Porque eles estavam focados em projetos. Essa mulher, como eu vou te mostrar, ela estava focada em Jesus. E nós precisamos entender essa diferença. Mas o que ela fez, a disposição dela de entregar, era algo de um valor altíssimo. Mas sabe o que ela está dizendo? Meu Senhor vale mais. Eu vou dizer uma coisa, para mim tem uma diferença entre homem da perfume e mulher. Para a mulher o perfume vale mais. E quando ela se dispõe a abrir mão disso, ela está dizendo: Jesus merece nada mais, nada menos do que o melhor do melhor que a gente possa oferecer. E quando falamos da perspectiva dos que temem a Deus, não há uma escolha mais sensata, mais razoável a ser feita do que decidir dar o nosso melhor ao Senhor. Não apenas o melhor numa oferta material e financeira. Ao longo dos anos, eu tenho procurado dar o melhor de mim e da minha casa a Deus nessa área. Mas, obviamente, dar o melhor a Jesus não se limita somente à questão desse tipo de oferta. Por exemplo, cada um de nós tem que escolher consagrar-se a Deus. Dar o melhor de si envolve a escolha de viver separado, dedicado para o Senhor. Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim, eu vou ler o 8 e o 9. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui nós temos a decisão do homem. Verso 9, a reação divina. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Toda pessoa que escolhe dar o melhor de si a Deus vai experimentar o favor de Deus. Toda pessoa que escolhe dar o melhor de si vai provocar resultados, mas a escolha é nossa. Podemos ir abrindo o leque e tratando de outros desdobramentos, mas algo que me chama a atenção e me orienta desde a minha adolescência é um texto em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador
nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Eu tenho visto muita gente dizendo, vou cuidar da minha vida. Lá na frente, eu dou para Deus a sobra. Eu tive o privilégio de escolher cedo e dizer, vou dar para Deus a minha vida inteira e vou começar dos melhores anos do vigor, dos melhores anos da disposição, dos melhores anos da minha força, e eu vou orientar toda a minha vida vivendo para agradá-lo. Não há nada mais importante para a minha vida ou que me oriente do que a expectativa de um dia depois de cruzar aquela linha de chegada e entrar na glória celestial, ver o sorriso de meu Senhor Jesus dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ser recebido com um sorriso de satisfação do Senhor vai fazer valer tudo, toda a entrega, toda a rendição. Nós precisamos escolher. Agora, isso não fará de mim e de você necessariamente gente que vai ser aplaudida pelos outros. Gente que vai ser compreendida pelos outros. Ao longo de uma vida eu tenho sido chamado de fanático. Gente que não entende um estilo de vida de oração e de jejum, gente que não entende um estilo de vida de generosidade, gente que não entende a intensidade e a paixão pelo reino ou pelo exercício do ministério. Eu tenho sido criticado por colegas de ministério, de quem muitas vezes eu ficava dizendo, de você, do sindicato, eu tinha que ter compreensão, e não necessariamente oposição. Mas eu e você não precisamos do aplauso de ninguém. O que importa, no final das contas, é o sorriso no rosto de Nosso Senhor. Durante muitas vezes, em situações que temos que enfrentar como liderança, minha conversa com o presbitério tem sido, o que nós precisamos é que o Senhor Jesus olhe para nós com um sorriso de satisfação. O único like que importa é o joinha dele para nós. É ele dizendo, eu me agrado das escolhas que vocês estão fazendo. Mas sabe, muitas vezes decisões de honrar o Senhor não vão ser compreendidas. Meus 2 filhos, graças a Deus, escolheram dar o primeiro beijo no altar. Nunca exigi isso deles. E graças a Deus, Deus deu a eles, pessoas fizeram a mesma escolha. Aliás, tem uma criatura ali sentada que eu preciso falar bem dele. Você é a resposta às minhas orações, cara. Os 2 vão casar em dezembro, gente. Pensa no pai de uma filha feliz e sem ciúmes. Aproveita o momento, que de vez em quando eu vou zoar de volta. Quando meus filhos tomaram essa decisão, eu não imaginei que isso seria alvo de tanta crítica. De gente dizendo por quê? Eu digo, porque sim, porque é a escolha deles, não é uma exigência nossa. Nós nunca os obrigamos a isso. Eles decidiram se guardar puros. Eles decidiram permanecer num lugar que honre a Deus. Mas de repente, aqueles que poderiam dizer que bênção, talvez por se sentirem ofendidos não ter feito a mesma escolha, ou por acharem que a escolha de uns limita de outros, muitas vezes começam a atacar. Decisões simples que nós tomamos para honrar a Deus vão ser alvo de contradição. Eu tenho visto gente dizer que a decisão de pagar imposto sobre todo e qualquer tipo de renda que eu tenho é tolice. Eles dizem, dá para dar um jeitinho, dá para ser esperto. Eu digo, não para quem escolheu agradar o Senhor em todas as áreas. Isso é uma decisão. Agora, quer você seja compreendido, quer não, você tem que sustentar a sua decisão. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 10, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Isso não significa que você tem que ser desagradável. A Bíblia nos mostra que até onde é possível agradar a Deus e as pessoas a gente mantém junto. Se tivesse que fazer uma escolha, deixa os outros de lado, porque agradar a Deus vem em primeiro lugar. Quem está entendendo isso? Agora, para isso, eu e você precisamos de uma escolha, e a escolha tem que ser norteada por um entendimento. Essa mulher quebrou o vaso. O vaso de alabastro já tinha um certo valor, mas ela decidiu inutilizar o vaso. Porque quando eu e você decidimos dar para Deus, o que conta é a essência, não é a embalagem. O que conta é o que está do lado de dentro, não do lado de fora. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um paralelo nessa figura. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, a Bíblia diz, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder
para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O que conta é o que está do lado de dentro. E se eu e você queremos dar o melhor para Deus, vai ter que ter quebrantamento. O vaso precisa ser quebrado. Um estilo de vida que agrada a Deus, um estilo de vida que se adjetiva ou se qualifica como um viver memorável, necessariamente vai exigir de mim e de você quebrantamento. Mas isso vai nos favorecer para entregar o melhor a Deus. Ou seja, para dar o melhor a Deus, você precisa se sacrificar. Você precisa morrer para si mesmo. Terceiro e último lugar, ver o que outros não estão vendo. Qual era o convencional numa contribuição? Tirando o sistema de sacrifício de animais, ao longo do tempo a oferta foi se traduzindo não apenas na entrega de bens materiais, mas também na entrega de dinheiro, de recurso financeiro. No templo existia um gasofilácio onde as pessoas contribuíam entregando moedas. Muitas vezes as pessoas usavam os recursos também para, por exemplo, ajudar os pobres. A gente percebe que a discussão é que o perfume caro que a mulher desperdiçou poderia ter ajudado os pobres. Ou seja, a mulher não se moveu dentro do convencional. Mas o que eu e você precisamos ter entendido, precisamos compreender, é que Jesus defendeu essa mulher. E o próprio Jesus alegou que ela viu algo que o resto das pessoas não viu. Enquanto todo mundo estava pensando na oferta apenas em termos de uma maneira de financiar projetos, essa mulher, ela viu o Senhor Jesus. E ela viu algo singular, que ninguém lhe havia explicado. O que me faz deduzir que isso foi fruto de percepção espiritual, de discernimento, de orientação do Espírito Santo. Olha o que Jesus explica. Ele diz de uma maneira muito clara e taxativa no verso 8. No 6 ele pede para deixar a mulher em paz e diz que ela praticou uma boa ação para com ele. Ele classifica isso de boa ação. Ele diz, não só não foi errado, como foi bom. No 7 ele defende, os pobres estão sempre com vocês e vocês podem fazer-lhes o bem quando quiserem. Ou seja, servir os pobres, importante, necessário, essa oportunidade está aí, mas vai continuar aí. Jesus está dizendo, essa mulher viu uma janela de oportunidade que tinha um timing. Essa não podia ser desperdiçada. Qual era? O verso 8. Ele diz, ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. O que significa antecipadamente? Aí você vai precisar de uma lente cultural. Os hebreus carregavam um costume que provavelmente absorveram durante os séculos em que passaram no Egito. Os mortos normalmente não eram enterrados sem passar por um processo de serem embalsamados. O que acontece? No domingo da ressurreição, com as mulheres que descobriram o túmulo vazio, elas não foram lá para checar se Jesus tinha ressuscitado. Elas foram lá para terminar o processo de embalsamar o corpo de Jesus, que precisou ser interrompido por causa do sábado, que era o dia de descanso. Qual a diferença entre essas outras mulheres e Maria de Betânia? É que ela ungiu um vivo que estava morto em sua entrega, enquanto as outras foram tentar ungir o morto que já estava vivo pela ressurreição. Ela se antecipou. Ela disse, isso não é algo que se faça depois, é algo que faça antes. Porque depois ele vai ressuscitar, ele não precisa. E por que precisava antes? O Salmo 16 carrega uma profecia messiânica que é citada várias vezes no Novo Testamento. Não deixará a sua alma na morte, e nem o seu corpo verá corrupção. Isso é aplicado nas pregações dos apóstolos no livro de Atos, como uma referência a Jesus. Ou seja, não deixará a sua alma na morte. O homem interior que deixou o corpo não vai ficar lá, vai voltar. Mas o corpo não verá corrupção. Diferente de Lázaro, que com 4 dias cheirava mal, o corpo de Jesus, nos 3 dias entre sua morte e ressurreição, não se decompôs. Foi preservado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Então o que essa mulher fez foi um ato profético. Quando ela unge o corpo de Jesus, ela está declarando, esse é o óleo natural que apenas tipifica a unção sobrenatural que irá envolvê-lo, que guardará o seu corpo para que ele não se corrompa. Quem explicou isso para essa mulher?
As pessoas mal entendiam a morte. O que dizer a ressurreição de Jesus? Você percebe a reação dos próprios discípulos depois, decepcionados, com medo dos judeus, tendo dificuldade de acreditar na ressurreição. Quem explicou isso para essa mulher? Discernimento, percepção espiritual. Se eu e você queremos um viver memorável, que envolve agradar a Deus e depois inspirar pessoas, o que é que nós precisamos? Discernir o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós não é necessariamente o que Ele tem para todo mundo. A gente não tem que seguir na mesma toada e na mesma onda que todo mundo. A questão é o que Deus espera de mim. No início do meu ministério, eu percebi, discerni algo que Deus queria de mim. Ele me orientou a nunca ter um ganho pessoal com a venda dos meus livros. Na época eu não sabia que hoje estaríamos chegando na marca de 2 milhões de exemplares distribuídos. Mas eu sabia que era o que Ele queria. E independente dos desdobramentos, das consequências e para onde isso vá no futuro, eu tenho sustentado uma decisão. Eu não tenho ganho pessoal com os meus livros. Porque eu discerni isso. E não estou dizendo que se alguém tem errado, porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas eu entendi que independente de como os outros funcionam, Deus esperava algo de mim. Mas de novo, pensa no assunto que recebe oposição e crítica. Não sei se porque os que não fazem se sentem mal de Deus ter me pedido isso, mas já fui chamado de tolo, né? Já fui chamado de algumas classificações estranhas por ministros do Evangelho. Outro dia um falou para mim, R$1 que tu tivesse guardado por livro, você era milionário hoje. Falei, o diabo me fez a mesma conta outro dia. Que pensa o negócio que ele é bom, ele é esse tipo de contabilidade. Mas quando eu e você discernimos algo, nós precisamos ser sensíveis e fluir, obedecendo a Deus, oferecendo a Ele a disposição de dar o nosso melhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero te encorajar. O viver memorável não é necessariamente ser lembrado pelos homens, mas é principalmente, em essência, ser lembrado por Deus. Ser lembrado pelos outros acaba sendo consequência. Um bom efeito colateral. Há um texto que me faz entender que a questão de memória, quando a Bíblia fala de Deus lembrar, não é porque tem amnésia, problema de lembrança, e de vez em quando funcionou, né, a mente dele. Mas é uma forma de Deus retratar o que nós podemos classificar como uma questão de justiça. Hebreus capítulo 6, verso 10 diz, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Depois a Bíblia vai dizer, pois servistes e ainda servis os santos. Mas Deus está dizendo, não é o trabalho. O trabalho é consequência do quê? Do amor que vocês mostraram para comigo. E Deus está dizendo, é ruim, eu não sou injusto para esquecer. Quando você decide viver de uma forma memorável, você, por escolha, permanece na lembrança de um Deus que não apenas vai te favorecer, mas quando eu e você não estivermos mais aqui, Ele pode usar isso para que o impacto da nossa existência continue perpetuando pessoas. E tem gente que é a semelhança de Abel. Como a Bíblia diz de Abel, a gente pode dizer dessas pessoas, depois de morto, ainda fala. O que Hebreus, capítulo 13, verso 7 diz, para concluir aqui, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Quando alguém vive de uma forma memorável, não é para que ele seja exaltado ou glorificado, é para que ele inspire outras pessoas. É para que o impacto da sua existência, ainda que tenha terminado, o impacto continue. Não posso deixar de fazer uma menção honrosa à memória do nosso querido, saudoso e amado pastor Francisco. Francisco foi uma das grandes influências de Deus na minha vida. E quando eu vejo alguém partir como ele partiu, deixando o rastro de um bom testemunho, de frutificação, de uma vida diferenciada, essas coisas me alimentam. Eu digo, é assim que eu quero correr a carreira. É assim que eu quero terminar. Um viver memorável é uma escolha. Mas é uma escolha que não vai abençoar apenas você, não vai abençoar apenas quem te acompanha hoje. Ela pode seguir sendo fonte de bênção
mesmo quando eu e você não estivermos mais aqui. Quem está entendendo? Este Dia dos Pais, para tentar criar algum link com o que eu estou falando, eu quero ler 2 homenagens que me emocionaram. Uma delas, uma mensagem que meu filho me mandou hoje no Dia dos Pais. Curioso é que eu mandei Feliz Dia dos Pais para ele primeiro. Agora que ele me fez avô, eu tenho que parabenizá-lo como pai também. Ele me mandou um Feliz Dia dos Pais e diz: você é o melhor pai do mundo. Se tem algo de bom para me parabenizar no Dia dos Pais, é por causa de você que me ensinou tudo que eu sei. Não consigo imaginar minha vida sem você. Naturalmente, mas espiritualmente também. Você é o meu padrão de homem de Deus, de pai e de marido. Meu sonho é ser como você. Eu fico feliz. Você é o homem que eu mais admiro depois de Jesus. E poder caminhar com você é um privilégio. Quando eu leio a Bíblia e vejo os homens que Deus usou através da história, penso que eles são feitos do mesmo material que meu pai. Haha. Porque o jeito que você vive se encaixa naquelas páginas. Obrigado por ser meu pai. Eu te amo de todo o meu coração. Há uns dias atrás, minha filha postou algo. Eu quero pedir que vocês coloquem, por favor, essa imagem. Eu não sou de emocionar com qualquer coisa. Mas eu tinha acabado de ministrar numa conferência. E ela escreveu: poucas coisas nessa vida mexem com o meu coração, tanto quanto ver meu pai falando sobre a palavra de Deus. Ela diz: minha fé cresce. Cadê? Minha fé cresce enquanto minha cara revela o tamanho da minha admiração e respeito por tudo que ele carrega dentro de si. Incontáveis versículos e referências decoradas, anos compilados de cara na Bíblia, intimidade, estudo, zelo e obediência. E por mais que isso tudo esteja dentro dele, se torna tão evidente exteriormente à medida que ele ensina. Se eu que contemplo tudo isso, já me sinto tão realizada. Imagino o sentimento de Deus ao ver seu próprio plano em ação. Eu fui obrigado a responder isso aqui para ela, já que ela abriu em rede social próximo. @Lissa Subirá, você me emocionou com seu comentário. Nunca me preocupei em ser observado por ninguém, exceto 2 pessoas a quem eu devia exemplo. O Israel Subirá e você. Vê-los crescidos, servindo a Cristo e ainda sendo encorajados, é uma alegria maior do que posso descrever. Te amo. A Deus toda a glória. Mas se além de deixar algo positivo na vida dos meus filhos e dos netos, e eu quero viver de forma a ser lembrado, não com a obsessão dos gregos por imortalidade, para que eles fossem exaltados, mas com essa sensatez do apóstolo Pedro, que diz: eu quero mesmo depois da minha partida, que a forma como eu vivi, que o depósito que eu coloquei em vocês, continue funcionando. Essa é a minha oração. Fique tranquilo que eu não estou preparando para partir logo, mas no dia que isso acontecer, eu quero que vocês façam festa. Porque o dia da minha partida, eu não sei se vai dar tempo de falar que eu no caminho. Eu vou dizer: combati o bom combate. Encerrei a carreira, guardei a fé. E eu posso te garantir que essa decisão de viver de forma que honre ao Senhor e inspire aos outros, será mantida até o final da minha existência. Portanto, quando ela chegar, façam festa. Fiquem com dó de vocês, que ainda não vão estar onde eu estou. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pastor, e se diferente do Senhor eu não fiz essa escolha tão novo? Dá tempo de corrigir a rota. Você que está começando, pode garantir essas escolhas o mais rápido possível. Você que não fez ela antes, dá tempo de corrigir a rota. Pastor, mas eu ainda terei algumas consequências de não ter feito as melhores escolhas antes, com certeza. Mas você pode deixar muito boas consequências fazendo sua escolha agora.
Eu sei que cada um de nós está num lugar diferente, numa fase e numa estação diferente da vida. Cada um de nós está numa fase, numa estação espiritual e de maturidade diferente. E por mais que a gente tente aplicar a palavra de uma forma generalizada, ela veste na vida e no coração de cada um de uma forma pessoal. E só Deus pode te ajudar nisso. Mas eu gostaria que você orasse nessa hora, pedindo que Deus te oriente com aquilo que você recebeu. Que isso não seja apenas uma verdade que você parou para pensar aqui e agora, mas possa ser algo que dê rumo e que dê destino à sua vida. Um viver memorável é uma escolha. Eu decidi há muito tempo atrás, e a cada dia eu reforço a minha decisão. Não importa se ela custa quebrantamento, se ela custa o vaso ser quebrado, que é entrega do nosso melhor. Ela não é prazerosa e satisfatória só agora. Eu não sei como vai ser o dia de recompensas, mas eu tenho certeza que aquele dia nós vamos, no mínimo, resmungar. Valeu a pena. Valeu a pena. Coloque sua vida diante de Deus. Consagre sua vida ao Senhor nessa manhã. Espírito Santo, leva-nos além de um lugar apenas racional ou mesmo só emocional. Abre os nossos olhos, ilumina o nosso entendimento, traz não apenas a percepção espiritual e a aplicação personalizada da Tua Palavra, mas nessa hora nós oramos por uma liberação de graça, pelo toque do Teu Espírito Santo na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar, assim como daqueles que nos acompanham pela internet. Oramos por um sopro de vida, oramos por um momento de despertamento, oramos por recursos que os auxiliem na correspondência. Nós queremos dar o nosso melhor, Senhor, porque o Senhor é digno. O apóstolo Paulo declarou: se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele fala isso depois de reconhecer que o teu amor nos constrange. Então ele afirma ali em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, que os que agora vivem, devem viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós não queremos apenas o benefício da salvação, de escapar da condenação do inferno e entrar no céu. Nós queremos nessa trajetória viver para Ti. Viver para Ti. Viver para Ti, Senhor. E ser lembrado primeiro diante do Senhor. E depois, como ato ou efeito colateral, deixar o resultado benéfico de ser lembrado pelos outros e deixar saudade atrás de nós. Bendito seja o Teu nome. Obrigado por nos permitir entender e nos dar o privilégio de poder escolher corresponder com a Tua Palavra. Eu oro que o destino de muitos seja reprogramado a partir desse momento. Eu oro que a rota seja reprogramada. Eu oro que o Senhor sustente aqueles que já têm tomado a decisão. E oro que o Senhor ajude aqueles que precisam tomá-lo. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus.